boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Observatório da Conjuntura, organizado pelo SESC hoje com a parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Daniel Balaban, eu vou moderar o debate dessa tarde com três grandes especialistas. O nosso assunto de hoje é segurança alimentar e desigualdades. Nós estamos no ano de 2020, século XXI, e nós ainda temos mais de 821 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional ao redor do mundo. É pouco, são 4 populações do Brasil. E essas pessoas, na sua grande maioria, mulheres e crianças, não têm o que comer e vão passar a noite sem saber se amanhã terão o que comer e se estarão vivos. Eu considero isso algo muito preocupante. E o tema de hoje é exatamente esse. Nós vamos debater como resolver o problema da insegurança alimentar e nutricional nos dias de hoje e também combater as desigualdades. São 2 objetivos de desenvolvimento sustentável. O objetivo número 2, que é exatamente um mundo sem fome até o ano de 2030, é possível, mas para isso nós temos que diminuir as desigualdades no nosso planeta, que é um outro problema. Então, para debater esse assunto, hoje nós temos 3 grandes pessoas, cidadãos e especialistas. Eu vou conversar com o Marcelo Neri, que é diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, com o Daniel Souza, que é presidente do Conselho da Ação da Cidadania, e com a Lúcia Prado, que é diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do SESC. Antes de passar a palavra para o nosso primeiro convidado, que é o professor Marcelo Neri, eu gostaria apenas de lembrar que todas as manifestações expressas por integrantes da GV e por não integrantes, por convidados, são opiniões próprias, não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Isto posto, lembrado, eu passo a palavra ao nosso querido professor Marcelo Neri. Por favor, professor. Obrigado, Daniel. É um enorme prazer estar aqui com vocês todos, tratar desse tema. Eu acho que a gente está num momento crucial da nossa história, no sentido forte da palavra, e é um prazer estar aqui acompanhado de pessoas que estão fazendo a história, não desde agora, mas já de algum tempo. A minha rápida fala vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, vou tentar fazer uma linha do tempo da pobreza, da desigualdade, de iniciativas como essas da Ação da Cidadania, do Mesa Brasil, do SESC. Vou falar um pouco de segurança alimentar, para ser mais específico do tipo de ação que a gente está falando, trazer alguns dados. Meu trabalho é esse, eu trabalho com pesquisa em cima de números, de políticas públicas, não só de governo, mas da sociedade civil, que eu acho que é o aspecto mais interessante dessa mesa aqui colocada. E no final vou falar um pouco de tecnologias sociais, aproveitando para levantar a bola para os meus companheiros da Ação da Cidadania e do SESC. Então, falando um pouco da linha do tempo, eu acho que um marco fundamental na nossa história de combate à pobreza, à desigualdade e à fome, em particular, é 92. 92, com um movimento liderado pelo Betinho. É um marco fundamental nesse processo. Você tinha um mapa da fome do IPEA, que mostrava um número grande de miseráveis no Brasil, de pessoas com fome. O mapa da fome mostrou isso. E naquele momento a gente viu uma mobilização na sociedade, liderada pelo Betinho, e, de fato, se a gente pegar as séries históricas, e nesse período, pegando um pouco o gancho do Daniel, você já tinha, ainda não estava em vigor porque ela entrou retroativamente, mas as metas do desenvolvimento do milênio, que era reduzir a pobreza desde 90 até 2015 a metade, e o Brasil, nesse período, reduziu a extrema pobreza em 73%, fez mais até do que o mundo nesse período, que reduziu 70%.
e foi um período excepcional, porque foi o milagre chinês, o milagre indiano depois, etc. E o Brasil conseguiu, quer dizer, acho que é uma prova muito interessante de como uma movimentação dessa da sociedade acaba gerando mudanças como essa. O Brasil fez 2 metas em vez de uma, né? Reduziu a metade, depois a metade, então caiu quase 75% a extrema pobreza. Agora, isso vai até 2014. A meta vai até 2015, mas o processo de redução de extrema pobreza e de pobreza vai até 2014. Só em 2014 a extrema pobreza subiu 23%, começa uma reversão forte desse movimento, e de 2014 a 2019, é o último dado nacional disponível, a extrema pobreza subiu 67%. Então, quer dizer, eu acho que esses 2 marcos são interessantes para mostrar como é que a gente consegue avançar e como, se a gente não tiver cuidado, como que a gente volta para trás com uma velocidade tão grande quanto a que avançamos. Então, é uma palavra de alerta. Nesse período de volta da extrema pobreza, 67%, né? Até 2019, incluindo 2019, que apesar de já estar saindo da recessão, a extrema pobreza continua a avançar no país. Você tem tem uma parte que é recessão econômica, etc., mas tem uma parte que é por uma certa, vamos dizer, falta de ação da sociedade ou redução das ações, que é uma redução do Bolsa Família, o valor do benefício que reduziu 18%, 18,8% nesse período, 14 a 19, e a gente criou uma fila no ano passado de 1,5 milhão de pessoas para o Bolsa Família. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia e a gente desabilitou essa tecnologia. Então, a extrema pobreza, num certo sentido, ela subiu pelo mesmo caminho que ela tinha descido, pelo menos em parte. Importante dizer que 67 é em cima da base menor, então não compensou todo, não desfez todo o avanço, felizmente, que a gente tinha obtido. Se a gente entrar no terceiro momento, que é o momento agora que a gente está olhando, quer dizer, um pouco antes disso, a desigualdade de renda, outro tema do nosso seminário, ela subiu durante 18 trimestres consecutivos. Todos os trimestres. Nunca a desigualdade subiu de uma forma tão duradoura. Não é que ela não chegou ao ápice da desigualdade, mas ela subiu durante 18 trimestres, todos eles consecutivos. Até o final de 2019, ela parou de subir, só que agora ela já está aumentando no primeiro trimestre de 2020, já pegando o efeito da pandemia. Então, para você ter uma ideia, a renda do trabalho da metade mais pobre caiu 6% e os 10% mais ricos tiveram um ganho de 0,8%. Então, esse é o último dado disponível. Então, a desigualdade está em alta, não só a extrema pobreza. Agora, por exemplo, a gente vê que as mulheres que até tiveram um desempenho bom no período 14 a 19, agora já estão perdendo 2,7, mais do que os homens. Isso pode ser efeito pandemia, que as mulheres têm essa capacidade de cuidar do outro, né? Então, elas são remetidas ao cuidado da família, isso acaba prejudicando a inserção no mercado de trabalho. E falar um pouco aqui do nosso Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também está num período, eu diria que estamos entre a cruz e a espada nesse período, porque nós temos uma grande proporção de idosos, apesar da nossa autoimagem de um lugar de jovens bronzeados. Na verdade, o Rio de Janeiro é um lugar de idosos igualmente bronzeados, só comparável ao Rio Grande do Sul, do Daniel e do Henrique Paim. Né? O único que rivaliza conosco em proporção na terceira idade, e essa pandemia exige cuidados na terceira idade especial, é um grupo que é mais afetado. Então, o Rio tem muitos idosos, inclusive a periferia do Grande Rio, que em geral a periferia é lugar de jovens, a periferia do Rio é disparada mais idosa, aí ganhando com folga da periferia de Porto Alegre. E, por outro lado, o Rio de Janeiro tem um grande setor informal. Ontem saíram os dados do IBGE que mostram que o setor informal está perdendo muito com a pandemia, o isolamento social afeta esse segmento. Então, a gente está nesse momento de transição. Temos o auxílio emergencial, que foi colocado, mas me preocupa muito. Eu acho que a gente viveu
de ter, antes desse período de 92, de bonança social, pós-Constituição, pós-Betinho, etc., a gente viveu a chamada década perdida. Eu acho que, se a gente contar de 2014 até 2023, infelizmente, a gente vai ter uma década, já tem uma década de retrocesso, e será uma década de talvez forte retrocesso, caso nós, enquanto sociedade, não nos organizemos. Então, essas iniciativas são extremamente importantes. Falando um pouco de segurança alimentar, o Brasil, ele não só no sentido metafórico, ele voltou a entrar, ou está ameaçando entrar no mapa da fome. O Daniel Balaban estava falando um pouco sobre isso na nossa conversa. Então, pegando dados globais de 145 países, o Brasil, 17% dos brasileiros, em 2014, diziam que não tinham dinheiro para se alimentar, de acordo com as necessidades básicas. Isso passou de 17% para 30%. O Brasil era o número 36 de 145 países, agora é o número 57. A gente andou para trás e tem um aspecto fundamental que essa média, que agora 30% dos brasileiros não têm o suficiente para se alimentar. Agora não, 2019, que é o último dado, 2020 é o período crítico. É que tem uma grande desigualdade dessas situações. A base da distribuição no Brasil, ela tem 53% nos 20% mais pobres não tem segurança alimentar, e nos 20% mais ricos isso cai para 10%. No mundo é 48% e 21%. Quer dizer, a gente tem muita desigualdade das situações. A nossa média reflete pouco o que acontece na sociedade. A gente fez alguns testes que eu resgatei aqui sobre qual o impacto de ações de segurança alimentar, não só sobre alimentação, mas sobre outras dimensões da vida das pessoas. Então, fazendo lá todos os cuidados, grupo de tratamento e controle, o que a gente encontrou é que a autoavaliação de saúde das pessoas melhora bastante, de maneira significativa. Os dias que se esteve acamado, se esteve hospitalizado. Então, a alimentação é uma coisa básica da vida da pessoa. Se a pessoa não come direito, não tem os nutrientes, ela é biológico. Então, e isso se reflete na saúde, percebida pelas pessoas, ou nessa hospitalização, ou se esteve acamado, em doenças crônicas como cardíacas, diabetes, e psicológicas, depressão. Isso é um aspecto fundamental. Se a pessoa não tem o que comer, ela acaba se deprimindo psicologicamente, o que agrava todos, além do mal-estar, agrava todos os efeitos. E o que a gente achou também é que, em cima desse programa de alimentação do trabalhador, que eu acho que até os efeitos são menos fortes do que a gente encontra no público-alvo da ação de vocês, quando a gente olha assim, vamos dizer, pessoal no Nordeste, pessoal na área rural, etc., o efeito é maior, né? Mas também tem um efeito sobre prevenção. As pessoas que estão bem alimentadas, ela faz mais atividades físicas que vão ajudar também na saúde. Então, é um ciclo virtuoso. Olhando agora para dois grandes números, eu estou me recordando nessa linha do tempo, quer dizer, eu acho que tem um marco muito importante no Brasil, que é o trabalho Geografia da Fome, de Josué de Castro, de 43. Acho que é alguma coisa que coloca no nosso DNA. O Josué de Castro, lá 70 anos atrás, ou quase 80, ele dizia que o mundo tinha condições de lidar com o problema da fome, tinha produção de alimentos, no entanto, o problema coexistia. O Brasil hoje é exatamente aquela situação. O Brasil é conhecido como fazenda do mundo, não é à toa, né? Nós somos um grande produtor de alimentos e temos pessoas com fome, ou seja, essa situação é mais escandalosa e essas ações mais importantes aqui no Brasil. Se a gente pegar 2003, que é quando você lança Bolsa Família, etc., uma série de ações focalizadas, você tinha 47 milhões de pessoas em situação de miserabilidade, no sentido de não ter dinheiro para comprar as calorias para se manter em funcionamento normal. 47 milhões. Isso em 2014 passa para 15, ou seja, apesar da população estar crescendo, cai um terço, e agora, em 2019, foi para 23 milhões. Então,
ainda é metade do que era em 2003, mas a gente aumentou 50% nesse período o número de pessoas. Então, esse é um número grande. A gente lançou, me lembro de uma parceria que eu guardo com muito carinho, com a Ação da Cidadania e com o Sesc Rio, que a gente lançou em 2004, o Mapa do Fim da Fome 2, Maurício Andrade, que eu tenho muito carinho por ele, esteve à frente da Ação da Cidadania, ele já falecido, a gente tinha um número grande, que era 50 milhões de miseráveis, a gente lançou essa pesquisa conjunta, e tinha um número pequeno, e que continua pequeno, que é qual o custo, em termos de renda, em termos de porcentagem do PIB, para você superar esse problema. E esse número é um número incrivelmente pequeno, é R$13 hoje por pessoa. Você tem 23 milhões de pessoas miseráveis no país, mas você tem, com R$13 por brasileiro, ou R$14,80 por brasileiro não miserável, coisa quase R$15, você conseguiria fazer, se você tiver uma tecnologia perfeita, eu acho que é muito importante investir nessa tecnologia, a gente tem muita desigualdade, significa que se a gente dá para a pessoa certa e a pessoa que tem puder contribuir voluntariamente, através de impostos, etc., a gente consegue endereçar esse problema de uma maneira... Então, é só R$15 por não pobre no Brasil, são os dois lados da mesma moeda, né? Tem um número grande e um número pequeno. Então, isso está bem ao alcance do Brasil. O Brasil, eu acho que nesse processo, não só Josué de Castro, Betinho, tem um espaço nessa questão em termos globais, como recentemente tinha a diretoria da FAO, etc., é uma tradição brasileira, isso. Como o Brasil ele dialoga muito com essas iniciativas. As ODMs tiveram um papel importante no Brasil, foram incorporadas, foram até enredo de escola de samba da Beija-Flor, aqui no Rio, uma escola importante. E o Brasil tem essa coisa, incorporou essa coisa das ODMs e, de alguma forma, em 2011, propôs superar a extrema pobreza. Essa era a meta principal, era superar a extrema pobreza. Essa era a meta principal, e a partir de 2015, as ODSs, que o Daniel se referia, a primeira e principal meta é superar a extrema pobreza em termos globais. Então, o Brasil tem esse diálogo internacional, para a gente ter uma ideia dessa importância, que está muito bem representado pelas instituições aqui presentes. Em 2003, a ONU decidiu criar um Centro Internacional de Combate à Pobreza e escolheu o Brasil, de todos os lugares do mundo, todos os países, porque aqui tinha tecnologia, tinha experiência prática, você tem recursos, tem tecnologia, tem conhecimento, ao mesmo tempo tem pobres, a gente conhece o problema. É diferente, vamos dizer, de um país nórdico, onde a pobreza é uma coisa mais distante. Aqui a gente tem esse contato diário com o problema. Em 2014, até participei da criação de uma iniciativa chamada Mundo Sem Pobreza, com o Banco Mundial, com a ONU, etc., sediada no Brasil, de todos os países. E eu tenho visto com grande prazer, eu estava... eu tenho alunos do meu curso na fundação de outros países, eu estava vendo lá, o espanhol foi lá e criou uma espécie de uma ação da cidadania, obviamente em escala reduzida, e está lá com essa mesma vibração. Então, acho que a gente tem uma coisa muito bacana aqui, que é, de alguma forma, passar essa experiência para as novas gerações, aquelas que vão estar daqui a 50 anos, esperamos que não numa nova pandemia, esperamos que virar essa página, mas eu acho que a história aqui bem representada nesse local mostra que é possível fazer, mas também é muito importante tomar cuidado para não desfazer aquilo de bom que foi feito, e a gente está nesse momento crucial, não só no Brasil, mas no mundo, e é onde eu acho que toda essa tecnologia brasileira ela é muito importante, muito interessante. Então, eu paro por aqui e agradeço a participação de vocês. Muito obrigado, professor Marcelo. É impressionante a gente compreender como é que pode, o Brasil levou 25 anos para diminuir em 73% a extrema pobreza. E em apenas 5 anos a gente está jogando, a gente está voltando para aquele patamar dos anos 90. É algo que eu acho isso inaceitável.
pessoalmente, né? Eu acho Eu inaceitável. concordo. Então, como a gente falou muito do Betinho, né? Hoje a gente tem aqui não somente o filho do Betinho, mas também a pessoa que hoje comanda o legado do Betinho, que é a Ação da Cidadania. O presidente do Conselho da Ação da Cidadania, o Daniel Souza, vai falar um pouquinho para a gente. O Daniel, alguns anos atrás, ele bateu lá no nosso escritório em Brasília, dizendo: olha, eu estou voltando com o Natal Sem Fome. Isso acho que foi no ano de 2017, né, Daniel? E foi exatamente isso, mostra já os reflexos. Ele sentiu a necessidade de voltar com uma ação humanitária e de ajuda às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional no Rio de Janeiro. Daniel, por favor, é com você. Obrigado, Daniel, Marcelo, Lúcia e, enfim, todos que estão podendo assistir aqui. Para a gente é uma honra e uma alegria estar participando. E eu vou começar, antes de falar um pouco da Ação da Cidadania, eu vou trazer só 2 ou 3 números que são, na verdade, de séculos atrás, mas que são surpreendentes, porque mostram um pouco essa história da fome nesse país. Ou seja, você teve aqui, acreditem ou não, no Nordeste, por conta das secas, você teve em 1877, em 1917, 600 mil brasileiros e brasileiras que morreram de fome. Assim, morreram de fome, né? E há 88 anos atrás, você teve um tal flagelo, né, em 1932, no Ceará, que, para frear flagelados que iam para a capital, para Fortaleza, teve que se construir um campo de concentração para que essas pessoas não chegassem na capital. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente entende de quanto tempo atrás esse problema vem e como é fácil, de certa forma, quando você coloca a questão da seca, ou estamos, né, num país bastante religioso, quando você consegue colocar, por uma questão meramente de comodidade ou inépcia, a culpa ou na natureza ou no divino, Deus. Então, assim, e foram décadas assim, desde aquela época. Então, poxa, mas por que morreu tanta gente? Por conta da seca. O problema, né, a natureza. O que a gente pode fazer? Não, né? Quando acontece uma coisa boa, é a vontade de Deus. Quando acontece uma coisa muito ruim, é a vontade de Deus também. E durante muitos anos era basicamente isso. E aí quem estava, as autoridades não tinham, na verdade, nem vontade e nem competência para fazer qualquer coisa. E aí é que vem, né, o que o Marcelo falou, que é muito importante, quando vem um intelectual brilhante, né, que é o Josué de Castro, e diz: não, a fome existe por causa disso e tem como combater assim, né? Ele foi presidente do Conselho da FAO e ele falou claramente: a alma da fome é política, não coloquem nem a natureza nem Deus no meio, né? E foi quando, pela primeira vez, a gente teve a oportunidade de combater a fome de uma forma de política pública, mas chega o golpe, né? Vem o golpe de 64, uma das primeiras pessoas a serem caçadas é exatamente o Josué de Castro, que inclusive morre no exílio, né? Provavelmente muito, entre outras coisas, de desgosto por ver o que estava acontecendo no país. E aí você tem abertura, etc., e a gente chega, né, em 92, onde o Marcelo coloca, né, o movimento pela ética na política, que você tem a sociedade toda mobilizada por conta do impeachment do Collor, e assim nasce a Ação da Cidadania. Como são 27 anos, eu vou pedir para mostrar agora um vídeo que vai, de alguma forma, resumir esses 27 anos que a gente fez num filme de 25 anos em 3 minutos. Então, queria mostrar para vocês e aí depois a gente continua.
Nós começamos 100 e poucos. Quando chegamos lá, tinha uns 3 mil, umas 3 mil pessoas. Era a força de quê? A força da cidadania que estava ali. Surgiu uma análise que dizia a democracia é incompatível com a miséria. E dessa reunião, então, começou a surgir o movimento. O que é esse movimento? É uma ação da cidadania. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. A campanha contra a fome mobilizou mais de 30 milhões de pessoas que doaram milhares de toneladas de alimentos numa mobilização inédita da sociedade brasileira. Mas existem outras fomes a serem vencidas. Durante 25 anos, a Ação da Cidadania implementou vários projetos usando a sua vasta rede nacional de comitês e aprofundando a garantia dos direitos humanos no Brasil. Em 2000, a ação assume um prédio histórico no Porto do Rio e transforma um galpão em ruínas numa usina cultural voltada para a ação política e cidadã. Ali surgem novas propostas em um espaço aberto a todos, estimulando a troca em rede entre pessoas, classes e culturas. A partir de parcerias com empresas e organizações sociais, são criados projetos em diversas áreas, levando à capacitação de lideranças comunitárias, formação de empreendedores e ações culturais em teatro, música, literatura e produção audiovisual. Através de seminários, exposições, eventos e encontros, o trabalho dos comitês é expandido e potencializado, criando um dos principais agentes de transformação social no Brasil. Faremos 25 anos em 2018 e durante todo esse tempo, a Ação da Cidadania foi e continuará sendo um ideal da construção da democracia, uma expressão da diversidade da sociedade, trazendo os cidadãos e cidadãs para a arena política sem partido, mas com voz, poder e participação. Inspiradora, desde sua origem, ela trouxe mudanças fundamentais para pessoas, governos e empresas. Que continue assim, seguindo o legado histórico de Betinho, agora é com a gente. Então, né, esse filme foi feito para os 25 anos da Ação da Cidadania. A Ação da Cidadania está agora com 27 anos. O Betinho falece em 1997, então ele não vê, né, infelizmente, o Brasil, o Bolsa Família ser implementado. Ele não vê o governo ter uma vontade política para efetivamente resolver a fome. Ele não vê o Brasil sair do mapa da fome e também não está vendo o Brasil voltar para o mapa da fome. E aí o que aconteceu é que, como disse o Daniel, em 2017, a gente estava há 10 anos sem fazer o Natal Sem Fome, porque, na verdade, o Natal Sem Fome não fazia sentido, né? Se a gente tinha um governo que é quem poderia efetivamente resolver o problema através de políticas públicas, colocando isso como prioridade, a Ação da Cidadania, na verdade, tem que fazer outra coisa. E a gente estava se preparando para trabalhar com capacitação, com formação em todo o país, quando a gente né, a partir de 2016 e 2017, jogado de volta para a campanha. Então, a gente retoma a campanha depois de 10 anos, e a gente nota o agravamento através dos comitês da Ação da Cidadania nos 27 estados que estão nos avisando, antes de qualquer pesquisa, antes de qualquer dado oficial, os nossos comitês que trabalham lá na ponta dizem, é melhor a gente trazer de volta a campanha, é melhor a gente voltar a trabalhar com essa questão dos alimentos, porque o que a gente está vendo é o aumento da fome.
E dito e feito, né? A gente retoma a campanha em 2017, como sempre foi, isso é importante que se diga, uma campanha simbólica, ou seja, quando a gente faz o Natal Sem Fome, a gente arrecada alimentos de outubro a dezembro, muito mais no sentido de dizer que a fome é indigna, que a fome precisa ser combatida e que, pelo menos no Natal, as pessoas tenham alguma coisa o que comer, né? E a gente estava nessa trajetória até que esse ano a pandemia, na verdade, ressignifica para a gente a questão da fome. Ela deixa de ser, para a Ação da Cidadania, uma campanha simbólica e passa a ser uma campanha, literalmente, pela sobrevivência de uma parcela grande da população. Então, para vocês terem uma ideia, o Natal Sem Fome costuma arrecadar 1.000 toneladas de alimentos. De meados de março até agora, início de julho, a gente já arrecadou 5.000 toneladas de alimentos, 5 vezes mais o que o Natal Sem Fome arrecada. E a gente sabe que a gente vai ter que emendar essa campanha até outubro, ou seja, até o Natal Sem Fome desse ano, né? E muito provavelmente a gente vai entrar 2021 com uma fome muito maior do que a gente está vendo em 2020 e, portanto, é uma campanha que não tem data para acabar, né? A gente está, como o próprio Marcelo falou, a gente está muito assustado com o que vem por aí. É importante lembrar que se a gente ainda não chegou, outros países ou estão na segunda onda da pandemia ou, pelo menos, já estão com ela sob controle. O Brasil ainda nem passou da primeira onda da pandemia e a gente está olhando a onda crescer e a gente não sabe o tamanho dela. Depois ainda vem não sei quantas ondas da pandemia e a gente realmente não pode dizer quantas, mas uma coisa é certa, a onda que vem da miséria, que já está crescendo, vai ser provavelmente a pior que a gente já viu, né? E a gente está num momento político, e aí é uma opinião minha, né? Onde você tem um governo que a primeira coisa que fez quando assumiu foi extinguir o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, o que para mim mostra claramente que essa questão da fome como ele diz, coitadismo, né? Ou como quando ele mesmo nega que exista fome. Então, a gente está vivendo digamos assim, num governo terraplanista, onde você tem um aumento enorme da pandemia, um aumento consequente da crise e da própria fome, e é com isso que a gente vai ter que lidar daqui para frente. O que me deixa bastante preocupado é o seguinte: a gente, né, arrecada muitos alimentos, a gente distribui 100 toneladas de alimentos por semana para os 26 estados e o Distrito Federal. Para uma entidade é muita coisa, mas para a sociedade, para as pessoas que efetivamente passam fome, é uma gota no mar, né? Por quê? Porque, na verdade, é o governo que tem que assumir o combate à fome. E a gente, como o próprio Marcelo disse, a gente já fez isso, né? O Daniel Balaban também é prova disso. O Brasil já mostrou para o mundo que, mesmo com uma população enorme, com uma fome histórica, né, é possível, com recursos, estrutura e vontade política, de sair do mapa da fome. Eu não sei quando que a gente vai conseguir sair de novo. Eu acho que vai demorar muito tempo. Mas agora a gente tem uma sociedade mobilizada para combater a fome. A gente está tendo realmente doações de várias empresas, de vários setores, instituições, enfim, no Brasil e fora do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente não encontra no governo quem efetivamente pode resolver isso, uma atitude de preocupação e de ação sobre isso. Nem os míseros R$600 de ajuda, que não é nada, se consegue operacionalizar, né? Então, eu queria dizer que a Ação da Cidadania, né, para finalizar, a Ação da Cidadania vai continuar fazendo essa campanha. Enquanto a gente conseguir mobilizar os doadores e receber os recursos, a gente vai continuar, porque agora virou realmente
tem que ser um fluxo contínuo desse alimento para chegar nas pessoas, né? E a gente pede, né, a todos que puderem entender a gravidade da situação, que não só pressionem, né, os seus governadores, pressionem o governo federal, pressionem quem tenha que pressionar, porque a gente não tem ideia do que vem por aí, né? O diretor da OMS ontem ou anteontem falou que o pior da pandemia ainda não chegou. Isso são as palavras dele. Pois a gente está falando lá na ponta e com as pessoas que procuram a gente, que o pior da fome ainda está longe de chegar. E por isso a gente, de fato, tem que estar junto, né? E unir, porque senão vai ser uma calamidade pública de miséria e de fome nesse país. Obrigado, Daniel de Souza. Realmente, eu considero que um dos maiores legados do Josué de Castro foi trazer o tema da fome ao debate nacional, porque era um tabu, ninguém falava sobre isso. Como o Daniel falou, mais de 600 mil pessoas morrendo, né, tendo cercadinhos, que não eram cercadinhos, eram campos de concentração. E aqueles mais céticos, por favor, isso tudo está documentado, não é invenção do Daniel Souza, tudo está documentado, quem quiser é só pesquisar e vai ver que isso tudo realmente aconteceu no nosso país. Pessoas eram colocadas em cercados, eram campos de concentração e deixados para morrer. E morriam sem nada, morriam de fome. Isso já aconteceu no nosso país. E o legado do Josué de Souza foi de chegar e colocar na ordem do dia que a questão da fome ela pode ser combatida através de atitudes políticas, através de programas sociais. E isso foi um baque não somente para o Brasil, tanto é que o Josué ele é muito mais lido fora do Brasil até do que aqui, ele é muito mais reconhecido fora do que aqui, porque ele chacoalhou as instâncias, como ele foi da FAO, ele chacoalhou as instâncias de vários países do mundo, ou seja, a questão da fome não é uma questão econômica, não é social, não é geográfica, não é climática, não é cultural, é política. Se nós tivermos vontade política, nós resolvemos essa questão. Eu vou passar agora com a doutora Lúcia Prado, que é diretora dos programas sociais do Departamento Nacional do SESC, Mesa Brasil, que vai nos apresentar um pouco sobre os trabalhos que eles vêm desenvolvendo de combate à insegurança alimentar no nosso país. Doutora Lúcia, com a senhora. Obrigada, Daniel. Boa tarde a todos. É uma imensa honra para mim estar aqui participando dessa mesa com vocês todos especialistas no tema de longa data, trazendo aí tantos dados relevantes, históricos e atuais, que o Marcelo Neri também traz para esse debate tão urgente, né? Urgente há um século, sei lá, urgente há quanto tempo no Brasil, né? Eu queria falar um pouquinho do SESC e lembrar, né, que o SESC é o Serviço Social do Comércio, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo. É uma instituição ligada à Confederação Nacional do Comércio, e, embora seja privada, ela tem uma relevância pública muito grande, né? Porque nós atuamos há mais de 74 anos com programas sociais. Atuamos na educação, no lazer, na saúde, na assistência, na cultura. O SESC tem uma relação histórica com todos esses temas que vocês trouxeram, né? Porque ele também nasce num período bastante adverso da história, ele surge no pós-guerra, na era pós-Vargas, e quando a população clamava também por mudanças, reformas sociais e trabalhistas, né? Nós começamos a atuar justamente com a saúde e, aos poucos, fomos expandindo esse nosso campo das relações com as políticas sociais. O Mesa Brasil é o programa do SESC voltado justamente para a segurança alimentar e nutricional, combate à fome e ao desperdício, né, que é o nosso tema de hoje aqui, o combate às desigualdades.
e o combate à fome. A gente tem, assim, dados, né, que, como, não sei se foi o Daniel ou se foi o Marcelo que trouxe, temos, historicamente, pelo menos a permanência de 14 milhões de pessoas no Brasil em extrema pobreza, né, regularmente, assim, digamos, um dado amplo, né? Diariamente, ao mesmo tempo em que existe esse quadro de extrema pobreza, nós temos um quadro de toneladas de alimentos desperdiçados, jogados fora no lixo, porque eles estão fora dos padrões de venda. Então, o Mesa Brasil ele surge como uma perspectiva, ele surge lá no Sesc São Paulo, e aí tem uma relação histórica também muito próxima do movimento do Natal Sem Fome, da Ação da Cidadania, porque ele nasce em São Paulo em 1994, desculpem, e depois ele se expande para esse panorama nacional do SESC. O SESC é uma instituição que existe no Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil. Nós atendemos com 600 unidades, mais ou menos, a cerca de 2.000 municípios. E ele nasce aí nessa esteira da Ação da Cidadania. Depois, em 2003, ele se expande para todo o território brasileiro. Então, já temos aí, em âmbito nacional, 17 anos de atuação do Mesa Brasil. Hoje, nós somos 91 unidades de recolhimento e distribuição de alimentos no Brasil todo. Temos 610 colaboradores fixos e 3.000 doadores. Instituições, empresas que nos doam alimentos, né? Onde a gente vai recolher e redistribuir para essas pessoas que diariamente passam fome no Brasil. Anualmente, a gente tem uma média de distribuição de alimentos em torno de 40 milhões de quilos, que a gente consegue distribuir, e a nossa distribuição, tradicionalmente, no Mesa, ela é sempre feita através de instituições cadastradas. A gente não doa diretamente a pessoas ou famílias, a nossa doação é feita por meio dessas entidades, dessas 6.000 entidades cadastradas. E isso significa que o Mesa consegue diariamente complementar as refeições de cerca de 1.400.000 pessoas. Para nós isso é muito relevante, porque o Mesa talvez seja, junto com a Ação da Cidadania, o trabalho dessa tecnologia social que regularmente está estruturado no Brasil para o combate à fome e a redução do desperdício. Essas duas pontas que o Mesa une. Então, ele tem também um aspecto social muito relevante, um aspecto ambiental também muito relevante, né? Com certeza, nós ajudamos a reduzir o volume de lixo que é jogado aí pelo nosso território afora, né? Além disso, é muito importante frisar que o SESC, no Mesa Brasil, a gente trabalha com cerca de 700 voluntários hoje. Precisamos expandir isso, né? E esse trabalho com o voluntariado tem um forte caráter educacional também. A gente, assim como a Ação da Cidadania, também preza pela relação com a comunidade. A gente procura agir em ações educativas sempre ligadas aos temas da cidadania, do voluntariado, da possibilidade de geração de renda, e contribui assim com uma disseminação de uma noção de uma solidariedade social, que é muito relevante também para o nosso trabalho. A gente sabe que no quadro da pandemia, o Daniel de Souza falou bastante sobre essa questão do agravamento da fome mundial, o Nery também trouxe, né? A gente tem aí dados de que 43 milhões de pessoas no mundo estão sendo jogadas de volta para a condição de extrema pobreza, né? No Brasil, hoje, isso, claro, tem uma consequência alarmante, porque nós somos um país de desigualdades profundas, né? Hoje eu ainda estava escutando um podcast bastante interessante sobre o quanto que a pandemia vai agravar a situação da desigualdade, e um debate interessante é que, assim, parece que a gente vai ver agora um gráfico de Incá, né? Enquanto 1% da sociedade vai continuar subindo na direção do aumento da sua renda e das suas condições de vida,
o restante da população vai baixar, vai cair vertiginosamente. Isso dá um gráfico em K, que é bem interessante aí para o universo da economia, né? Não é exatamente com que eu trabalho, mas eu achei um dado significativo. Então, hoje, essa questão da pandemia agrava a situação da desigualdade. A pandemia ela se aproveita, ela entra, né, nesse veio da desigualdade e ela escancara essas condições de vida. E é claro que, então, desde o avanço do coronavírus no Brasil, a gente identificou rapidamente essa situação de uma grave crise econômica e, especialmente, de uma grave crise social. O Mesa Brasil era, nesse momento, o nosso ativo mais evidente, mais promissor da nossa atuação social, do SESC, né? E aí nós nos preocupamos em mobilizar todas as nossas unidades dos nossos estados, embora as nossas unidades de cultura, lazer e as nossas escolas todas tivessem sido fechadas. O programa do Mesa Brasil, ao contrário, ele não fechou, ele continuou aberto, continuou atuante, e nós nos preocupamos em mobilizar ainda mais essa nossa rede de fornecedores, de parceiros, né? Indústrias, supermercados, centros de distribuição, e também a nossa rede internacional. Nós somos ligados ao GFN, que é uma instituição internacional que apoia o Mesa Brasil, e a gente conseguiu, então, aí, mobilizar uma rede bastante intensa para alavancar a nossa capacidade de resposta social aí através do Mesa Brasil. Nesses 3 meses, a gente fez também uma parceria com a Ação da Cidadania, embora alguns departamentos regionais em alguns estados já tivessem essa parceria em andamento, a gente conseguiu fazer uma parceria nacional, e isso muito nos animou, nos alegrou, porque ampliamos a nossa capacidade de recolhimento de alimentos e também de distribuição, né? Juntando essas duas frentes históricas de combate à fome no Brasil. Então, nesses últimos 3 meses aí do avanço da pandemia, nós conseguimos distribuir 9,5 milhões de alimentos no Brasil inteiro. É bastante expressivo, porque se você contar que por ano a gente consegue 40 milhões, nesses 3 meses a gente já conseguiu aí uma parte significativa disso que a gente consegue por ano. E, além disso, 500 mil quilos de produtos de higiene e limpeza, porque, claro, nesse viés da pandemia era fundamental também promover essa possibilidade de alguma salvaguarda desse aspecto da saúde, né, da população. Então, é importante a gente lembrar assim, que tudo isso só foi possível porque nós tínhamos uma rede constituída há 17 anos, né? A gente já tinha essa estrutura montada, e é graças a essa tecnologia social que a gente conseguiu agora lançar mão dela para promover uma ação bastante articulada. A gente sabe que isso é bastante expressivo, mas não é suficiente. A gente tem que se esforçar ainda mais para conseguir ter um resultado ainda mais expressivo, para conseguir, de alguma forma, aí, cobrir toda essa realidade que a gente tem vivido e que a gente sabe que se agrava, né? A gente sabe que, uma vez que a gente saia da mídia a história da pandemia, dessa forma tão cruel com que ela veio, né? Desapareçam os números da fome e as mobilizações todas através das lives e dos ambientes virtuais, a gente sabe que isso vai retroceder e que a fome vai continuar, e a fome vai continuar avançando. E a gente precisa criar mecanismos ainda mais poderosos e mais eficientes de mobilização dessa rede e de combate a essa realidade, né? E aí é preciso dar continuidade a esse trabalho, e é preciso mobilizar ainda mais essas nossas parcerias. E, para fechar minha fala, eu queria aproveitar aqui esse momento que estamos juntos, e provavelmente tem muitos departamentos regionais nos assistindo, eu queria fazer um agradecimento especial às nossas equipes que foram para a rua, que foram muito guerreiras, que se mobilizaram, que venceram o medo de enfrentar aí a realidade do coronavírus. A gente teve que fazer toda uma série de protocolos de proteção das nossas equipes,
mas fomos à luta, e eu queria agradecer aqui de público essas pessoas que estão lá na ponta, entregando alimentos, recolhendo alimentos, entregando alimentos e promovendo aí alguma alegria, alguma possibilidade para as pessoas que estão carentes. E aí, com isso, para fechar essa minha homenagem a eles, eu queria pedir para passar o videozinho que a gente trouxe aqui do Mesa Brasil para mostrar um pouco dessa realidade lá na ponta. Obrigada, gente. A pandemia fechou o comércio, escolas, hotéis, centros de cultura e lazer. Mas o Mesa Brasil Sesc não parou. O novo coronavírus impôs o distanciamento social, mas o Mesa Brasil nunca esteve tão próximo de nossa gente. Desde o início da pandemia, o programa ampliou e diversificou suas ações. Fez novas parcerias, mobilizou pessoas físicas e até artistas, que em suas lives promoveram campanhas para o programa. E assim, além da coleta de alimentos junto às empresas cadastradas, o Mesa Brasil arrecadou cestas básicas, produtos de limpeza e higiene e máscaras. E fez chegar as doações às pessoas mais impactadas pela pandemia. E você não sabe o tanto que está difícil nessa epidemia, porque falta. Por mais que a gente se vira, a gente se batalha, mas é muito importante quando chega uma alimentação dentro da tua casa para você fazer um almoço e colocar na mesa. O Mesa Brasil é o programa do amor, é o programa que vem fazendo e contribuindo para fazer e trazer uma esperança a mais para a população do estado de Roraima. O nosso muito obrigado. Que vocês continuem nessa luta, ajudando esse povo menos favorecido, esquecido, largado nos cantinhos dos locais do Brasil. Mas vocês têm colocado no coração da gente uma emoção, uma expectativa de vida. Obrigado, Lúcia. É realmente impressionante o trabalho do Mesa Brasil. Em pouco tempo conseguiu praticamente, eu estava vendo, quintuplicar a quantidade de alimentos distribuídos. E ontem mesmo eu estava vendo um vídeo sobre a questão nos Estados Unidos, filas e filas e filas de carros tentando chegar nos food banks que eles têm para conseguir cestas de alimentos. A questão ela é dramática em todos os setores, em todas as áreas. Existe uma estimativa do FMI de que o próprio Estados Unidos vai ter uma queda de quase 8% do PIB esse ano, é estimativa ainda, ou seja, pode ser até maior. E o Brasil estima em torno de 9% do PIB, Marcelo. Eu vou começar agora, a gente tem um tempinho ainda, para fazer algumas perguntas dos nossos espectadores, telespectadores, ouvintes e acompanhantes, que fizeram algumas perguntas aqui para a gente. A primeira pergunta ela é bem interessante. Nós temos no Brasil
A pessoa não se identificou, mas eu estou passando a pergunta dela. Nós temos no Brasil uma agenda política de caráter neoliberal. Como incluir o tema da segurança alimentar e nutricional nessa agenda? Antes de passar para o Marcelo responder, que é o nosso economista de plantão aqui, para responder essa questão, eu lembraria que mesmo as políticas realmente neoliberais, elas entrariam no tema de renda básica e de renda mínima, porque quem leu Milton Friedman sabe que ele também defendia essa questão como uma questão da distribuição de renda. Então, é que os nossos neoliberais não são, na realidade, neoliberais. Eu acho que faltou um pouquinho mais de estudo nessa área. Mas, Marcelo, por favor, o que você teria para falar sobre isso? Obrigado. Obrigado, Daniel, pela pergunta, excelente pergunta. Quer dizer, acho que a gente está numa situação complicada, assim, mesmo, vamos dizer, os neoliberais ou os antigos liberais, dependente da data, deveriam ser, numa condição dessa, keynesianos, né? Assim, no sentido de injetar demanda na economia, distribuir renda, porque isso vai ajudar as rodas da economia girar. Só que eu acho que a situação é mais complicada do que isso. É quase uma situação de guerra. Tem um texto lá do Keynes que chama Como Pagar a Guerra e que se adapta muito bem a uma situação diferente. Não é a Grande Depressão dos anos 30, onde nasceu o keynesianismo, essa ideia de que você tem que intervir, mas é uma intervenção mais delicada, mais complexa, porque o que houve, na verdade, a falta de demanda que você tem que soltar as amarras fiscais durante a crise, ela vem acompanhada e ela é causada por um problema de oferta. Quer dizer, de repente, a gente tem que fazer o distanciamento social por uma questão de sobrevivência. Mudou a tecnologia, a gente não pode ter mais, durante a pandemia, um restaurante com o mesmo número de mesas, tem que manter uma distância, as pessoas... Então, de alguma forma, a própria questão de sobrevivência, você tem uma situação mais complicada. Então, eu acho que a gente não está, vamos dizer, conseguindo nem, vamos dizer, abandonar as velhas ideias em relação às outras velhas ideias, muito menos incorporar, vamos dizer, do neoliberalismo ao keynesianismo, alguma coisa, nem muito menos aquilo que a gente precisa. O que eu tenho visto, por exemplo, eu estava vendo semana passada um trabalho que confirma os resultados da gripe espanhola de 2018, que você abrir a economia não tem efeito sobre a economia. Pode parecer surpreendente, porque a razão que a economia está travada é uma razão que as pessoas estão com medo, as pessoas estão tendo que se cuidar e é bom que seja assim. Então, lá nos Estados Unidos teve lugares que houveram abertura, outros que não houveram, tanto lá na gripe espanhola, no trabalho do MIT, como mais recentemente, já na pandemia atual, onde a economia não mudou nada. Você abrir ou não abrir não faz a diferença. Então, eu diria que a gente está numa situação bem mais complexa, bem mais difícil, e acho que a gente não está muito à altura dessa dimensão. Acho que a gente tem que realmente entrar com tudo nessa questão e adaptar os protocolos. Até gostaria de deixar uma pergunta para ser respondida depois pelo Daniel e pela Lúcia. Quer dizer, o que é a pandemia? Como é que a pandemia, quais são as diferenças dessa pandemia em termos do modus operandi? Assim, o que muda? Assim, por exemplo, tem a questão, como a Lúcia falou, das máscaras, do álcool gel, muda a cesta de alguma forma, mas quais são, assim, por exemplo, o comércio é o setor mais afetado, que é o setor muito ligado ao SESC, né? É o lugar do SESC, Comércio, Serviços e Turismo, são os setores mais afetados. Está vendo um dado agora de junho para os Estados Unidos, enquanto o consumo caiu 8,9% já com a retomada, restaurantes, bares e restaurantes caíram 36% já com a retomada. Então, como é que a gente se adapta? Quer dizer, de uma certa forma, o lugar, o que seria necessário? Assim, uma nova lei que permitisse os bares e restaurantes doarem os alimentos, alguma coisa assim? Ou, por exemplo, hoje em dia a gente tem as possibilidades virtuais de interação. Acho que um passo que eu aprendi fundamental com vocês é essa questão das lideranças comunitárias, que podem ser, vamos dizer, turbinadas
por redes sociais, WhatsApp, etc., embora a verdadeira ação é real, não é virtual, é a entrega do alimento, etc. Então, queria, de alguma forma, tentar aprender com vocês quais são as adaptações que a gente precisa ter nessa situação de pandemia. Quer dizer, o que a gente precisa fazer de diferente agora em relação a uma situação normal que não é aceitável já. Então, aproveitando a deixa do professor Marcelo Neri para o Daniel, que vai ser o primeiro a ser questionado, eu que também queria ter uma pergunta aqui interessante sobre a atuação do Betinho. Diziam que o Betinho ele tinha uma atuação, quer dizer, foi comprovado, o Betinho tinha uma atuação política muito forte. Ele conhecia praticamente todos os grandes líderes, ele estava sempre no Congresso conversando e fazendo o lobby dele de combate à fome e à pobreza. A pergunta que faz é hoje o Ação da Cidadania continua com essa linha de também atuar junto aos políticos que fazem as nossas leis? E complementando a pergunta do Marcelo. Daniel, é contigo. Então, eu acho que um dos grandes méritos do Betinho e que a gente tenta reproduzir na Ação da Cidadania é de ser uma ponte de diálogo, tá certo? Eu me lembro que você encontraria o Betinho sentando com a esquerda, com a direita, você encontraria o Betinho falando com qualquer empresário, qualquer pessoa, enfim, qualquer agente da sociedade que pudesse, de alguma forma, contribuir para uma luta, seja a luta contra a AIDS, seja a luta contra a fome, seja a luta pela reforma agrária, enfim. Então, naquela época, eu acho que era muito mais fácil, muito mais possível do que hoje, de você sentar opostos na mesa e convergirem em cima de um tema que fosse importante para todo mundo, né? Hoje, a gente está vivendo, nos últimos anos, com uma polarização, a gente está vivendo exatamente o oposto, ou seja, se você não é do meu time, você é meu inimigo, se você não é da minha religião, você é meu inimigo, se você não é da minha opinião, você é meu inimigo. E, no entanto, a Ação da Cidadania, por mais que ela sempre vá agir politicamente no sentido de pressionar quem tem que ser pressionado, né? O governo que for, não importa o partido, o representante que for, não importa a origem, a gente vai estar sempre sendo apartidário, né? A Ação da Cidadania nunca apoiou e nunca pode apoiar oficialmente nenhum político ou nenhum partido. A gente sempre se manteve como um braço da sociedade. Então, o que a gente entende hoje em dia é uma dificuldade, não é nem do diálogo da Ação da Cidadania com a sociedade, porque a gente, de fato, né, conversa com todos e sempre é ouvido por todos, mas não adianta a gente conversar se quem muitas vezes pode resolver alguma coisa ou avançar em alguma solução não está conversando. A gente vive na minha opinião, né, a gente está num governo que, como eu falei, nega a fome, nega a existência de uma pandemia mortal, genocida. Então, assim, talvez até o Betinho, se hoje estivesse vivo, ia olhar para o que está acontecendo, ia se perguntar como que você pode enfrentar isso, porque quando a Ação da Cidadania foi lançada, isso está no filme, eu acho muito interessante, quando o Betinho e o Dom Mauro chegam com uma proposta de combate à fome, na época o presidente era o Itamar Franco, e ele chega com 5 pontos assim muito claros e muito concretos, o Itamar Franco chama uma reunião ministerial com todos os ministros e diz, a gente vai fazer isso daqui, e aí a gente vai combater a fome. E aí, de fato, a gente, né, tem como... Assim, é inimaginável hoje a gente ter esse cuidado e essa preocupação. Isso nunca aconteceria. A gente não consegue nem ter um ministro da educação, a gente não consegue nem ter um ministro da saúde, mesmo no meio de uma pandemia. Então, assim, muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, e o Betinho hoje? Eu, sinceramente, acho que ele estaria lutando de uma forma
muito concreta e muito focado. Mas a sociedade é outra. A gente está vivendo uma situação que a gente nunca viu, da negação, né? Ou seja, solidariedade virou um palavrão, cultura virou um palavrão, a própria verdade não é mais aceita. Então, é um mundo difícil de você lidar. E aí, no meio disso, você tem uma fome que precisa ser resolvida. Só respondendo rapidamente para o Marcelo, uma das coisas que mudou, Marcelo, foi que antes tudo, em termos de arrecadação, né, você arrecadava os alimentos através de doações presenciais, as pessoas levavam os alimentos. Hoje a gente consegue concentrar todas as doações em recursos, compra, né, no atacadista, e o atacadista embala as cestas, né, da Ação da Cidadania com 10 quilos, e essas cestas são higienizadas e são distribuídas para os 27 estados. Então, a gente está aí com essa logística, que é um pouco a do Natal Sem Fome, mas que é possível, né, fazer e né, desde já também, como a Lúcia falou, uma alegria a gente poder estar junto com com o próprio SESC fazendo isso, porque são uma capilaridade enorme. Lúcia, passando já para ti, para responder a pergunta do Marcelo, né? E tem uma questão também importante, como combater a questão do desperdício de alimentos no nosso país. Todo mundo sabe que o Brasil desperdiça 1/3 dos alimentos produzidos aqui no Brasil, pelo menos 1/3 são jogados fora. Então, como é que a gente faz isso agora, com a lei permitindo pegar os alimentos de bares, restaurantes e tudo mais? Contigo, Lúcia. Então, obrigada, gente. Era exatamente isso que eu ia lembrar para poder responder ao Marcelo, né? Existe essa nova lei que foi sancionada, acho que foi no final da semana passada, não sei, ou se no início dessa, que permite agora que restaurantes e bares possam doar alimentos que, claro, estão em condições de consumo ainda, né? Isso antes, até então, é completamente proibido no Brasil, e a gente sabe que esse é um dos aspectos que mais gera desperdício. Nós temos, por conta até da desigualdade, né, um enorme número de restaurantes e, enfim, produtores de alimentos, e que muitas vezes isso tudo vai para o lixo. E aí a gente pode, sim, combater esse desperdício a partir dessa lei que é recente e que vai favorecer muito, eu acho, que o combate à fome também, né? Em relação claro, você falou, nós, no setor de comércio, de bens, serviços e turismo, estamos sendo profundamente afetados pela pandemia. Tivemos aí um quadro de redução das nossas atividades, e que também acarreta em redução, provavelmente, de recursos para o SESC, isso é uma consequência natural, e que nós teremos, então, que ter maior capacidade aí de planejamento e gestão para poder suprir essa queda, né? Mas a gente pode lembrar que o combate à fome é um direito humano essencial, fundamental, né? E a gente talvez coloque isso, já colocamos e estamos colocando, como uma prioridade absoluta do SESC, contribuir para a sociedade nessa frente, né? Do ponto de vista das adaptações, a gente fez várias adaptações. A primeira adaptação que a gente fez para conseguir continuar operando mesa foi preparar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, para ter toda a segurança na sua atuação profissional agora dentro do mesa. Como a gente viu, né, é uma ação que está direto, né, na ponta, e eles precisam ser protegidos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi atuar nessa direção. A gente adaptou também a nossa operação, porque, como eu disse no início, a gente tinha essas parcerias com indústrias e produtores de alimento, que pegava onde estava sobrando, levava para onde estava faltando. A partir da pandemia, a gente começou um trabalho de montagem e distribuição de cestas, incluindo aí os produtos de alimento, de higiene e limpeza, que era algo que a gente também não fazia, passamos a fazer, foi uma adaptação, promovendo também distribuição de refeições prontas. A gente está usando a nossa rede de restaurantes também para essa produção de alimentos que ficaram retidos nos nossos próprios restaurantes,
fizemos quentinhas para distribuição, estamos atuando nessa direção, fizemos parceria com redes de supermercados para a distribuição de cartões alimentações, então a família recebe aquele cartão e vai diretamente ela ao supermercado consumir aquilo que é do seu desejo, isso também é uma coisa interessante de ser feita, e fizemos essa adaptação para o público. Antes a gente atendia exclusivamente a entidades e agora a gente está atendendo também a famílias, como atendemos no Natal Sem Fome, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante também de ser apontada é promover essa maior mobilização das redes parceiras, porque existe hoje, né, e talvez o SESC tenha sido pioneiro nisso, esse conceito de responsabilidade social empresarial. Então, nós do MESA, porque somos um SESC e temos esse reconhecimento social, né, nós somos continuamente procurados por empresas que desejam participar dessa mobilização. E aí estamos abertos para recebê-las, claro. Eu acho que isso é um movimento importante, significativo também para ampliar a nossa atuação. Obrigado, Lúcia. Infelizmente, o tempo voou, já estamos nos nossos momentos finais aqui do nosso webinar, Observatório da Conjuntura. Eu queria, em nome da FGV, em nome do SESC, agradecer a presença de vocês. Esse tema é um tema que a gente pode levar o dia inteiro discutindo, que a gente vai ter muita coisa. Eu queria ainda falar muito mais coisas, levantar outros temas, mas infelizmente nessa hora a gente precisa terminar. Mas já deixa um lembrete aí para a GV e para o SESC. Vamos fazer um número 2 sobre esse tema, porque tem muita coisa para ser discutida ainda, e para não deixar o debate no meio, né? Mas eu queria agradecer vocês, agradecer a toda a presença de todos que estiveram conosco durante essa tarde, né, e dizer que um país que não debate o tema da insegurança alimentar jamais será um país considerado desenvolvido, porque atrás de cada uma dessas pessoas que passa fome, existe um ser humano, existe uma mulher, existe uma criança, existe um homem. A pior coisa que se pode sentir na vida é fome. Eu trabalho muito nos países africanos, eu já vi a fome, eu nunca senti a fome, muito longe disso, mas eu já vi a fome de perto, já vi pessoas minguando por conta disso. É uma das coisas mais tristes que a gente possa observar, e nós não precisamos passar por isso. A nossa humanidade não precisa, nós temos alimentos suficientes para toda a humanidade no planeta Terra. O que a gente precisa é uma decisão política dos nossos governantes em finalmente lutar para que não haja mais fome neste planeta, para que a gente possa, de uma vez por todas, evoluir. A evolução só vem com a eliminação das desigualdades e a eliminação da fome no nosso planeta. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e até o próximo webinar. Estejam conosco. Obrigado.